Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós temos o lançamento de dois autores, o Guilherme Arinelli e a Vera Trevisan, que já aguardam para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro deles para que vocês também possam acompanhar. Depois da escola, uma experiência de orientação profissional com adolescentes do ensino médio público. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Oi, Cida, tudo bem? Muito obrigado aí pela recepção. Vai ser muito bom a gente falar um pouquinho aí do livro. Isso, pela oportunidade. Obrigada. Imagina, então, para a gente começar, vamos começar com as damas primeiro. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem é a Vera, quem é o Guilherme, o que vocês fazem da vida, para que o pessoal que nos assiste possa conhecer vocês melhor. Eu sou Vera Lúcia Trevisan. O Guilherme primeiro? Não. Eu sou Vera Lúcia Trevisan de Souza, sou professora, pesquisadora do programa de psicologia da PUC de Campinas, coordeno um grupo de pesquisas sobre desenvolvimento do sujeito, processo de ensino e aprendizagem há 20 anos, e nesse grupo de pesquisa, eu oriento mestrados e doutorados na área do desenvolvimento e sempre inseridos em espaços educativos, escolas. Tenho trabalhado muito com adolescentes, da perspectiva histórico-cultural de desenvolvimento, que é a abordagem, e utilizando a arte como mediação nos processos de pesquisa e de ensino. E nesse caminho, eu tive a honra de ter o Guilherme fazendo mestrado no meu grupo, e depois doutorado, e hoje meu parceiro, meu colega, docente, e também pesquisador, que continua participando do meu grupo de pesquisa. Acho que é isso. Perfeito, agora o Guilherme. Bem, eu sou Guilherme Arinelli, sou psicólogo, formado pela PUC Campinas também, fiz graduação lá, fiz iniciação científica com a Vera ainda durante a minha graduação, e estou no grupo junto com a Vera desde 2011, mais ou menos, final de 2011, então faz aí 15 anos já, e depois fiz mestrado, doutorado junto com a Vera, tive uma experiência de ir para o exterior também, fazer uma parte do meu doutorado sanduíche lá, e hoje eu sou professor da PUC Campinas, professor da graduação, e coordeno alguns cursos de pós-graduação também lá, enfim, vinculados com a área da saúde, vinculados com a área da educação, mas principalmente, né, ali no trabalho com os adolescentes. Eu, além das atividades acadêmicas, eu também atendo na clínica particular e também dou cursos, enfim, formações em outros contextos também. Então, eu venho trabalhando com adolescentes aí desde a minha graduação, foi o público que eu me encontrei, enfim, que eu mais gostei de trabalhar, e principalmente trabalhando com adolescentes do ensino médio público, da escola pública, né, de contextos historicamente marginalizados, em vulnerabilidade social. Então, eu venho trabalhando com esse público aí desde então, que foi o direcionamento aí principal do meu mestrado, do meu doutorado, que é da onde surge aí o livro, né, dessa experiência de mestrado. Perfeito, agora que a gente já conhece vocês um pouco mais, conhece também um pouco mais das suas trajetórias, eu quero saber como foi que vocês encontraram a editora para poder dialogar sobre essa obra. Boa, eu conheci a editora pelas redes sociais, então acompanhando um pouco o trabalho, né, que vocês vêm fazendo na divulgação, nas conversas, né, nas produções que vocês fazem nos vídeos, no YouTube, etc., e já vinha um desejo já há algum tempo de publicar o meu mestrado, para que ele, né, publicar em formato de livro, e aí eu chamei a Vera, porque não poderia ser diferente, né, assim, eu compreendo que esse trabalho só existe por causa do apoio da Vera, por causa de todo o trabalho que a gente pôde fazer juntos, e para mim é uma honra muito grande, assim, ter a possibilidade de ter escrito esse livro com ela,
E a Vera, como sempre, é de um apoio, de um carinho, de um acolhimento incondicional, assim. Então, eu falei para ela, Vera, não tem outra possibilidade que não seja você estar comigo, né, nessa produção. E aí eu vi que a editora também encaixava muito com esse perfil, né, de atingir um público amplo, né, de ter uma seriedade no processo de editoração, né, de acompanhamento, ter um cuidado, né, um zelo em todo o processo de produção aí do livro. E aí entrei em contato e, enfim, a experiência foi muito boa, né, durante todo o processo. Fui muito bem atendido, sempre tive as pessoas me respondendo muito rapidamente e todo o processo muito organizado, com todas as etapas. Então, é o primeiro livro que eu publico, até comentei com a Vera, né, tomara que seja o primeiro de muitos, mas é o primeiro livro que eu publico, assim, derivado de uma obra, né, nesse caso de uma pesquisa, e a experiência foi muito boa, assim, né, está sendo muito boa até aqui. Então, eu encontrei pelas redes sociais e a gente foi construindo esse relacionamento aí nos últimos meses, desde o início do ano. Que coisa boa, que legal essa parceria de vocês. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro para que o pessoal também possa acompanhar junto conosco. Só um minutinho que a capa não quis entrar. Agora sim, depois da escola, uma experiência de orientação profissional com adolescentes do ensino médio público. E já aproveito para deixar um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra do Guilherme e da Vera, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Depois da escola, uma experiência de orientação profissional com adolescentes do ensino médio público. Agora sim, vamos falar de fato sobre a obra. Eu gostaria que vocês contassem para a gente um pouco... Perdão. Do processo de pesquisa, da motivação para escrever sobre o assunto, e que vocês dessem um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da obra. Acho que eu posso começar falando um pouco, né, Gui? Depois da escola é um título que reflete muito uma preocupação que ela vem com o Guilherme, acho que desde a iniciação científica dele, que revela um desejo de, primeiro, tomar os estudantes como protagonistas do próprio processo deles de formação e, portanto, ouvi-los, né? E, segundo, uma preocupação de que a escola, apesar de todas as mazelas, as dificuldades, a escola pública, periférica, em grandes cidades, ela é fundamental. E nós temos um respeito enorme pela escola e um julgamento de que ela é absolutamente necessária e ela é um caminho, sem dúvida, para promover a transformação social. E a questão que permeou todo, eu acho que todo o processo do Guilherme, mesmo depois e ainda hoje, e depois da escola? Porque a escola acaba sendo um núcleo organizador da vida desses jovens. Eles organizam a vida em função da escola, o antes de ir para a escola, o voltar da escola, o que vou fazer quando não estou na escola. E quando esses jovens estão para terminar a escola, eles entram num processo de crise identitária. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer depois? Então, para pontuar que a preocupação, toda a ação que vai se desenrolar no processo de pesquisa e na própria busca do Guilherme, claro, que se torna também do grupo e com as minhas provocações e as minhas contribuições, dizem respeito ao que é possível fazer do lugar do psicólogo escolar para transformar as possibilidades desses alunos durante, mas também depois da escola. Então, vem muito por aí. Outra questão que vinha, né, o Guilherme, antes de vir para o mestrado, ele já se envolvia com as questões da orientação profissional, e havia uma coisa que nos incomodava muito, e aí acho que já vai um pouco meu spoiler. A orientação profissional, tal como vem sendo desenvolvida na psicologia, com base principalmente em testes vocacionais de orientação, ela dá conta, né, de oferecer a esses sujeitos, alunos do ensino médio, condições para que eles
façam uma trajetória que lhes possibilite, principalmente, um lugar, uma chance, uma oportunidade na sociedade. E a pergunta ela já vinha, né, com uma resposta de que não, né? Não, ela não. Então, qual a orientação profissional? Pergunta 1. Pergunta 2. Que orientação profissional pode ser desenvolvida por um psicólogo escolar inserido na escola, no período em que esses estudantes estudam e numa parceria com os professores dessa escola? E aí o trabalho do Guilherme vai buscar responder essas questões, e acho que é um pouco isso que vão encontrar nessa obra. Eu acho que é interessante pensar que essa foi uma provocação que a Vera me fez assim desde o início, né, da ideia da concepção de fazer com que essa dissertação virasse um livro, que seria não reproduzir a dissertação propriamente dita, como a pesquisa foi estruturada e colocada ali naquele trabalho, mas pensar um livro que pudesse chegar ao público mais amplo. E eu acho que essa foi uma provocação muito importante, assim, para eu repensar a estrutura do livro, para a gente repensar a estrutura do livro, e para eu inserir, inclusive, algumas informações que dizem respeito mais à minha experiência pessoal do que somente, necessariamente, a uma análise, uma construção teórica, né, do que foi ali realizado. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão, com esse livro, que ele complementa o que já está posto ali na minha dissertação de mestrado, por exemplo. Então, não é exatamente a mesma obra, ele é, de fato, uma outra obra, né? Uma obra inédita. Então, quem leu a dissertação, se quiser ter mais informações e complementar as informações que estão na dissertação, acho que vale o livro, e para quem está lendo o livro, acho que também vale, eventualmente, pegar a dissertação para poder aprofundar, né, teoricamente, os conceitos e tudo mais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que a pessoa vai encontrar nesse livro é a minha experiência pessoal dentro da escola, dentro desse período que eu fiquei lá, e aí a ideia do título também tem muito a ver com a primeira coisa que eu falei com esses adolescentes, que era, olha, eu estou interessado em criar um espaço aqui para conversar com vocês, para saber o que vocês vão fazer depois da escola. Né? O que vocês vão fazer quando acabar esse espaço? E eu comecei a trabalhar com eles quando eles estavam no primeiro ano do ensino médio, tanto no matutino quanto no noturno. Então, essa foi uma pergunta que permeou esse trabalho ao longo desses 3 anos que eu fiquei com eles até eles se formarem no terceiro ano do ensino médio. Então, acho que o leitor vai encontrar nessa obra um pouco da minha experiência, da minha vivência, de cenas e situações que eu vivenciei ali, né? Enfim, conversando com esses adolescentes, né? Estando ali todas as semanas. E o quanto que essa experiência me foi transformadora pessoalmente e profissionalmente. Eu entendo que eu estou onde eu estou hoje, né, o trabalho que eu faço hoje com adolescentes em outros contextos, mas também dentro da escola, deriva muito dessa experiência que eu tive com esses adolescentes ao longo desses 3 anos. E eu acho que um outro detalhe também que é importante é que essa experiência, ela está completando esse ano agora 10 anos. Então, eu fiz esse trabalho com esses adolescentes em 2016, e agora a gente está em 2026, e, enfim, eu conversei com eles depois de 5 anos, em 2021, quando eu estava terminando o doutorado, e aí eu ainda tenho contato com alguns deles, né, eu acompanho eles nas redes sociais, enfim, sei um pouco por onde que eles foram seguindo. Então, para mim, também é uma espécie de, assim, de coroação do trabalho, né, que começou há 10 anos e acho que tem muita coisa para contar. E aí, só a última coisa para complementar é que eu também queria conversar com esse público mais amplo e queria que o psicólogo ou a psicóloga que estão se inserindo no contexto da escola pública encontrassem nesse livro algum caminho, algum respaldo, alguma possibilidade de reflexão. Então, eu conto nesse livro algumas coisas e falo algumas coisas que eu gostaria de saber quando eu estava me inserindo na escola pública, né? Então, de alguma maneira, ele é um livro que sai do meio acadêmico, estritamente falando, e ele vai para um lugar mesmo da experiência, da convivência, do que os profissionais e pessoas interessadas na escola pública vão encontrar a partir do momento que eles entrarem nesse contexto. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Fica então o convite à leitura da obra do Guilherme e da Vera depois da escola, uma experiência de orientação profissional com adolescentes do ensino médio público. E aproveitando que nós estamos com a capa aqui em destaque, eu gostaria agora que vocês falassem sobre ela e como é que foi essa jornada de produção junto à editora, tanto para a criação da capa como também para a diagramação do miolo.
Foi, bem, assim, eu acho que a editora conseguiu a todo tempo atender as nossas ideias e as nossas necessidades. A capa, enfim, a gente foi conversando, eles perguntaram, né, eu preenchi o formulário, eles perguntaram um pouco quais seriam os interesses, e eu achava que seria importante ter na capa uma representação da escola pública, né, eu acho que já para dar para o leitor essa ideia de que contexto que ele vai encontrar aí no conteúdo do livro. E todo o apoio, como eu mencionei antes, eu acho que todo o apoio foi super bem-vindo, né? Eu acho que todas as pessoas foram muito atenciosas durante todo o processo da editoração também, assim, a qualidade ficou muito boa. É muito bom ver o livro pronto, né? Assim, tanto no formato e-book quanto no formato físico, pegar o livro físico também e ver. Enfim, a qualidade da impressão é muito boa, né? Enfim, então acho que foi um pouco desse processo, assim, eu que acabei ficando um pouco mais em contato com a editora, mas ia compartilhando com a Vera ia me ajudando a decidir, a gente ia pensando juntos, e é isso, né, acho que a capa, então, traz essa representação de uma sala de aula, muito parecida com o contexto da escola pública, né, assim, inclusive com o contexto que eu estive inserido, e ela traz ali algumas palavras, né, como escolhas, sonhos, caminhos e possibilidades, porque o livro fala sobre isso, no final das contas, né, que o importante é que seja uma construção de escolha sobre o que eu quero fazer depois, né, o que eu quero fazer no futuro. Então, acho que foi por esse caminho que a gente seguiu. E acho, só complementando, que nós tivemos a preocupação de tornar a obra, a dissertação de mestrado, num livro, como o Guilherme afirmou, né? E isso esteve em foco, inclusive na escolha da capa, na escolha do título. Então, quem é o público que nós queremos atingir? Quem nós queremos que leia este trabalho? Esta não é a dissertação, esse é um outro trabalho, né, que deriva, obviamente, né, daquele momento, que é um momento histórico, datado, mas que acresce as significações, os sentidos de hoje, né, de como nós vemos hoje a educação, de como nós vemos hoje a escola pública e como nós vemos hoje as possibilidades de futuro desses jovens que frequentam a escola pública. Acho que isso. Perfeito. Reforço novamente o convite à leitura de Depois da Escola, uma experiência de orientação profissional com adolescentes do ensino médio público. E relembra você que nos assiste que, se você se interessou pela obra do Guilherme e da Vera, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, seguindo para o final da nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Olha, quer começar, Vera? Acho que posso. Escrever é uma atividade muito desafiadora, né? E escrever é fundamental para você deixar as marcas do seu pensamento, que é sempre autoral, que é sempre produção sua. Então, eu penso que quem tem o desejo de escrever um livro tem que começar escrevendo, começar fazendo um roteiro do que quer dizer, e nessa editora, que trabalha com publicação de dissertações e teses, acho que é um caminho muito interessante, mas sempre ter como pergunta para responder nessa escrita, o que eu quero comunicar? Então, uma dissertação ou uma tese é uma pesquisa, e como pesquisa ela interessa a um público específico. Fazer um livro que reporte exatamente a dissertação ou a tese, ao menos a mim, não faz muito sentido. A pergunta a se responder é: por que eu quero fazer esse livro? Para quem eu quero escrever? O que é muito importante que eu quero comunicar? E como é que eu vou comunicar isso? Acho que tendo essas perguntas e perseguindo essas perguntas, e aí não perseguir ideias, não fazer e refazer, não escrever e pedir para outros lerem, eu acho que todas as pessoas têm condições de escrever um livro. E é isso. Então, acho que é se dedicar. Não é fácil, mas todos podem escrever um livro e estar aqui falando do seu livro brevemente.
Eu queria trazer um pouco, que eu acho que foi um pouco da minha experiência, assim, pessoal também. Eu, bem, sempre tive o desejo de escrever um livro, de publicar, enfim. E aí, muitas vezes, a gente fica com uma ideia de que precisa ser algo muito grandioso, precisa ser algo muito bem acabado, que vai ser a obra da nossa vida, né? Assim, que vai ser algo que vai ser livre de erros ou de percalços no meio do caminho. E evidentemente que não é assim o processo. Eu acho que, bem, no meio acadêmico a gente fala que a dissertação e a tese, elas nunca acabam, né? Na verdade, o que acaba é o tempo para a gente mexer nelas. E aí a gente tem um prazo que a gente precisa entregar. E eu fiquei um pouco com essa sensação na escrita do livro também, né? Assim, depois que eu mandei a versão final do texto, eu fiquei com a sensação de que estava faltando mais alguma coisa, que eu poderia ter colocado mais coisas, que poderiam ter tido mais informações, mas depois eu fui elaborando um pouco isso, eu também fui entendendo que talvez eu sempre ficasse com essa sensação, né? Quanto mais a gente mexe, mais a gente vê coisas que a gente gostaria de mexer, e aí no fim a obra também nunca termina. Então, a impressão que eu tenho é que, de fato, chega um determinado momento que a gente tem que ir lá e tem que fazer, e tem que entregar. E a obra vai entregar o que ela pode entregar. E aí, eu, enquanto autor, né, enfim, muito nesse caminho junto com a Vera, fui entendendo que, para mim, eu fui assimilando, entendendo que terão outros livros depois e terão outras conversas depois que eu vou querer fazer com leitores em outros momentos da vida, e que esse não precisa ser o único livro, e ele também não vai ser perfeito, né? Críticas existirão em torno da obra, e a obra, a partir do momento que ela está no mundo, e ela existe por si só, e ela não me leva junto, né, para ter que ficar explicando. Então, cada leitor vai ter uma experiência singular, né, a partir do contato com o texto. Mas eu acho que a dica que eu daria para as pessoas que estão pensando em começar a escrever ou publicar o livro comece, faça, e saiba que erros vão acontecer no meio do caminho, e que tá tudo bem, que faz parte, e que a gente vai melhorando conforme o processo acontece. Acho que é isso. Fica então o recado do Guilherme e da Vera para você que ainda não fez a tua publicação. Não deixe o teu conhecimento parado, coloca ele para circular. Muitas vezes, eu gosto sempre de pontuar isso aqui, muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa para muitas vezes dar continuidade a ela. Então não fica com ela guardadinha só para ti. Publica, porque é como a gente diz sempre aqui na editora, publicar abre portas. Guilherme, Vera, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em fazer esse lançamento digital do livro de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu é que agradeço, um prazer enorme te conhecer, Cida, conhecer a editora com este nome tão inspirador, de um educador que a gente tanto respeita e que é nossa referência. Então, acho que vocês têm aí um ganho muito grande com esse diálogo freiriano, e que faz jus, né, ao modo como vocês conduzem as relações com autores e ao modo como vocês lançam a obra nesse diálogo, né, que acho freiriano, que nos permite nos colocarmos e abrirmos portas para conversa, para diálogo. Então, nenhuma obra é acabada. Quem acaba a obra é o leitor. E a obra é uma forma de diálogo, qualquer obra, qualquer escrita, né? Seja ela literária, seja ela acadêmica, ou seja uma obra de arte. Então, um prazer enorme conhecer você e a editora por sua representação. Muito obrigada. Muito obrigado, Cida. Obrigado, Vera, mais uma vez pela parceria. E espero que vocês gostem da obra aí. Enfim, estamos à disposição para continuar essa conversa de outras maneiras. Isso. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigada e faça um convite para que vocês venham nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.